Fala pessoal, meu nome é Douglas e nesse vídeo a gente vai ver como construir uma lista inteligente utilizando o recurso validação de dados do Excel. Então para isso a gente construiu aqui uma tabela com 3 colunas, nome, idade e salário. E a gente construiu também uma ferramentazinha aqui na direita para se o usuário vir aqui e digitar o nome Renan, por exemplo, ele vai pegar aqui as informações de idade e salário do Renan. O problema é que se o usuário digitar um nome errado, um nome que não está aqui na nossa coluna nome, não vai retornar nada. Então a gente quer garantir que essa célula aqui só possa receber valores referentes aqui a informações que está contida na coluna nome. Então a gente vai utilizar o recurso do Excel chamado validação de dados para restringir essa célula para receber somente esses valores. Como é que a gente faz isso? Seleciona aqui a célula G5, vem aqui em dados, validação de dados e onde está permitir qualquer valor, a gente vai mudar para permitir uma lista. E na fonte dessa lista, a gente vai selecionar aqui os valores possíveis. Vamos dar Enter, ok. E agora aparece essa setinha, onde só é possível usar essa célula aqui para escolher um nome que existe na coluna nome. Se o usuário vir aqui e tentar escrever um nome errado, o próprio Excel vai falar para ele que não dá. Beleza. Qual que é o problema? O problema é que se aparecer aqui a Maria, sei lá, 18 anos e R$2.000 de salário, não vai aparecer aqui automaticamente a Maria. E a gente queria que isso acontecesse. Uma alternativa, por exemplo, seria vir aqui, validação de dados, e agora selecionar um pouquinho mais para aparecer a Maria. Só que isso não é escalável, né? Toda vez que aparecer uma pessoa nova, a gente vai ter que ficar, ou sair uma pessoa, a gente vai ter que ficar mexendo. Uma outra alternativa é pegar um espaço um pouco maior, assumindo que isso aqui são a parte de possíveis nomes dessa tabela, e poderia ser até a última a linha do Excel, por exemplo, e dar um OK. Qual que é o problema? O problema é que vai ficar aparecendo esses espaços em branco aqui enquanto não estiver populado. E a gente não quer levar essa experiência de uso aqui para o usuário que for utilizar essa ferramenta. Então, como que a gente resolve isso? Se a gente reparar bem, a fonte nada mais é do que um intervalo de dados. Eu vou só deixar aqui no intervalo para não ficar aparecendo aquela parte em branco. Ó. Vamos devolver aqui, Maria, beleza. E aí, voltando. A fonte nada mais é do que um intervalo de dados. Se a gente vem aqui e dar um Ctrl C nessa fonte, vem aqui no Excel e dar um Ctrl V numa célula e Enter, a gente vai ter um nome aqui e não um intervalo. Por quê? Porque aqui a gente entrou numa célula e deu um Enter. Só que existe um jeito no Excel de você ver um intervalo de dados, que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem seis linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente vem aqui e seleciona 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aperta F2. Ctrl V, que é a nossa fonte, e ao invés de dar Enter, a gente der Ctrl Shift Enter, o Excel ele vai entender isso daqui como um intervalo. Repara que aqui na barra de fórmula ó, apareceu umas chaves indicando que isso aqui para o Excel é uma matriz. Se eu tentar apagar qualquer elemento aqui desse intervalo, o próprio Excel vai me falar que não é possível fazer isso. Então eu tenho que selecionar todo mundo e apagar. Com isso, a gente está vendo que é possível a gente trabalhar com matriz dentro do Excel, ou seja, com intervalo, não necessariamente apenas com uma única célula. Então, o que a gente precisa é que, ao invés da nossa lista, na fonte da nossa lista, ter essa fórmula daqui, a gente precisa ter uma fórmula que seja inteligente a ponto de entender que, se eu tenho 6 linhas preenchidas, ela vai me tornar esse range. Se eu tivesse 7 linhas preenchidas, ela vai me tornar esse daqui, e por aí vai. Dessa forma, sendo isso uma fórmula, dinamicamente, com essa tabela aqui crescendo, a minha fórmula vai entender que esse intervalo aqui tem que crescer junto. E aí a gente vai conseguir ter aquela experiência de eu escrevi um nome novo aqui, esse nome novo apareceu aqui automaticamente. Eu apaguei esse nome sumiu. Então é isso que a gente quer construir. Para isso a gente vai utilizar uma função chamada desloc. A função desloc ela tem alguns parâmetros aqui, referência, linha, coluna, altura e largura. Primeiro vamos ignorar essa altura e largura e falar de referência, linha e coluna. Referência vai ser uma célula, a gente escolhe uma célula aonde a gente quiser. Vou escolher aqui a célula B5. Linha é o seguinte, a partir dessa referência, ou seja, dessa célula que a gente escolheu, quantas células para baixo ou para cima a gente vai andar. O número positivo, o número 1, por exemplo, é para baixo. Se eu botasse o número negativo, ele ia dar um passo para cima. Vou deixar aqui o número 1 e significa que a gente está dando um passo para baixo. Então, a nossa referência é B5, ele está indo agora para a célula B6. Coluna é a mesma coisa, só que agora para a direita e para a esquerda.
Então, coluna é quantos passos para a direita ou para a esquerda eu vou dar. Significa que coluna positivo é para a direita. Ou seja, ele iria aqui para a coluna C. E coluna negativo é para a esquerda. No nosso caso, ó, eu vou deixar 0. Ou seja, eu estou na célula B5, vou dar um passo para baixo, que é o número que eu botei na linha, eu vou vir para a célula B6 e vou dar 0 passos para a direita. Então, eu vou continuar na célula B6. Quando eu dou Enter aqui, ó, ele aparece o valor Renan, que é o valor que está contido em B6. Se eu mudo aqui Renan para algo, ele muda aqui para algo também. Vou dar um Ctrl Z. Aqui em cima mudou porque a referência que estava era Renan. E foi justamente esse exemplo que a gente mexeu. Mas o ponto desloque, linha, coluna. Legal. Então agora a gente já sabe como que a gente consegue utilizar aqui a função desloque. Porém, o desloque ele tem 2 parâmetros a mais, que a gente não falou ainda, que é a altura e largura. Esses parâmetros, altura e largura, esses argumentos, né, eles vão ser utilizados quando a gente quiser utilizar o desloque no intuito de matriz. Então vamos supor que a gente quer utilizar o desloque para retornar esse intervalo aqui. Ó. Então são 6 linhas e uma coluna. Então, beleza. Vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertar F2 para a gente poder entrar aqui na fórmula. E vamos lá, vamos continuar ela agora. A altura, vamos colocar 6. Então, essa altura é a altura da minha matriz, quantas linhas a gente vai pegar. E largura é a coluna, quantas colunas a nossa matriz vai ter. Repara que eu já deixei selecionado uma coluna e 6 linhas. Então, a nossa largura aqui ó, vai ser 1. Vou fechar parênteses e vou dar Ctrl Shift Enter, que é a forma que a gente fala para o Excel que a gente está falando de matriz. Quando eu faço isso, ó, agora a gente tem o mesmo resultado daquele valor que está lá na fonte da nossa lista, só que agora com uma fórmula. Então a gente conseguiu construir uma fórmula que retorna para a gente uma lista, só que qual é o problema? Essa fórmula que a gente fez está estática, né? Ou seja, ela sempre vai retornar esse intervalo daqui. A gente não quer isso, a gente quer que ela seja inteligente a ponto de entender que se apareceu o Carlos aqui, apareceu o Joaquim aqui, apareceu o Luiz aqui, ela vai aumentando um pouquinho mais. Repara o seguinte, ó, se a gente tira a Maria daqui, aqui ele atualizou sozinho, tá vendo? Então, o que a gente precisa fazer, e se a gente devolve a Maria para cá, ó, Maria, ele atualiza para cá também. Esse é o efeito que a gente quer ter lá na nossa validação. Então, vou apagar tudo aqui. E o que a gente quer construir ó, é uma fórmula. Deixa eu devolver aqui. Ó, o desloque, referência. A linha, a referência ela sempre vai ser B5, no nosso caso. Porque é onde a gente vai ter como base. Então, esse cara não vai precisar mudar. A linha é da onde a gente vai começar a montar a nossa matriz. Então, a linha vamos colocar 1, porque a gente sempre vai começar de B6. Coluna vai ser 0, porque a gente só quer a coluna aqui, que a nossa matriz tem uma única coluna. Então, a gente não quer dar passos para o lado. Lembra que aqui a gente só está definindo aonde a gente está. Então, do jeito que está aqui, a gente está em B6. A altura, a gente não sabe quanto a gente vai colocar. Vai depender da quantidade de nome que tiver aqui. Beleza? Vamos deixar aqui só para ilustrar aqui o número 5. E largura sempre vai ser 1. Porque para o nosso objetivo, a gente não quer pegar mais do que uma coluna. A gente quer só essa coluna daqui. Então, largura vamos deixar 1. Vamos dar aqui o Ctrl Shift Enter. E a gente entendeu aqui que, na verdade, quem tem que ser inteligente aqui é esse 5. Eu não quero que esse cara seja sempre fixo no 5. Eu quero que ele seja a quantidade de valores que a gente tiver populado aqui nessa coluna. Né? Assumindo que a gente quer, que a gente definiu que essa tabela só cresce até aqui, até a linha 14. Se ela crescesse até a última linha do Excel, a gente precisaria que esse 5 representasse, né, esse 5 aqui, representasse quantas linhas populadas tem de B6 até a última linha do Excel. Assumindo também que a gente está populando sempre aqui de cima para baixo, certinho. O ponto é, como que a gente consegue saber, vamos usar essa célula aqui de cima, né, quantas informações tem populadas aqui dentro dessa janela. Para isso, a gente vai utilizar uma função chamada conte-valores. A função conte-valores, ela faz o seguinte, ó, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, se eu pego o conte-valores e seleciono isso aqui tudo, ó, de Renan até a linha 14, ele vai me retornar quantas células não estão vazias dentro desse intervalo, que é justamente ó, o número 5. Se eu viesse aqui e escrevesse Maria, ia mudar para 6. Se eu escrevesse Carlos, ia mudar para 7.
Aqui ele vai olhar até a linha B14, porque é onde a gente definiu que é o máximo que essa tabela cresce. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, até a última linha do Excel, é só a gente aumentar esse valor aqui, que ele iria varrer um intervalo maior. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos selecionar aqui um intervalo um pouquinho maior, só para a gente poder ver aparecendo. E nessa parte aqui, ao invés de a gente colocar o número 5, vamos referenciar nessa célula aqui de cima. Ó. Vou clicar nessa célula aqui de cima, F8, e beleza, vou referenciar e vou dar aqui o Ctrl Shift Enter. Beleza? Como eu selecionei um intervalo maior do que de fato ele está aparecendo e dei o Ctrl Shift Enter, ele troca para ND aqui, quem eu não estou utilizando. Agora, se eu venho aqui e adiciono o valor Maria, esse 5 a gente já viu que ele vai para 6 e vamos ver como que isso vai refletir aqui na nossa fórmula. Ó. O ND já virou Maria. Se eu apago, ele volta. Legal. Só que, desse jeito então que está aqui, a gente está começando a entender que o nosso desloque ele vai precisar fazer referência a uma outra fórmula do Excel, que no caso está escrito aqui na célula F8. Só que quando a gente for jogar para a nossa validação de dados, não é interessante, né, quando a gente precisar, for levar essa fórmula daqui para a nossa validação de dados, né, para essa fonte aqui, não é interessante a gente fazer referência a outra célula. É interessante que a própria fórmula se resolva. Para isso, a gente vai, ao invés de fazer referência para F8 aqui, que é essa célula que está nosso conte valores, a gente vai jogar essa fórmula conte valores dentro da nossa fórmula do desloque. Então eu vou copiar aqui o conte valores sem o igual. Por que eu estou copiando sem o igual? Porque na nossa fórmula do desloque, ó, a gente já tem o igual. O igual ele vai ser só para começar a fórmula. E aqui em F8, ó, na parte de altura, eu vou clicar aqui em altura, ele já vai selecionar para mim. Ao invés de F8, eu vou dar um Ctrl V na nossa fórmula conte valores. E agora eu vou novamente dar um Ctrl Shift Enter para a gente ver o resultado. Se eu vier aqui ó, e escrever Maria, aparece Maria aqui, e se eu tirar, ela some. Vou apagar essa fórmula aqui da célula F8, só para ficar claro que isso aqui não está mais interferindo em nada no nosso desloque. Ó. Apaguei, e ainda assim, se eu escrever Maria, ele está aceitando, e se eu apagar, ele não está mais aceitando. Agora, o que a gente já tem aqui? Agora a gente tem uma fórmula que retorna para a gente um intervalo de acordo com os nomes que existem aqui. Novamente, a gente optou por limitar até a célula B14 a possibilidade dessa tabela crescer. Se essa aqui é uma aba que é só dessa tabela, não faz sentido a gente limitar até o B14. A gente poderia botar um número muito maior aqui e beleza. Significa que o número alto aqui significa que essa tabela pode crescer até o final desse número. E tendo isso agora, a gente tem a nossa fórmula. Então vamos copiar essa fórmula aqui, vou dar um ESC, e aqui na nossa validação de dados, eu vou vir aqui nela, dados, validação de dados, e ao invés de usar essa fonte, eu vou colar a fórmula que a gente acabou de construir. Eu vou dar OK. Dito isso, ó, eu vou apagar aqui, a gente percebe que a nossa validação de dados continua, só que agora, se a gente vem aqui e digita Maria 18 2000, Maria automaticamente apareceu. Se a gente apagar aqui a Maria, automaticamente ó, a Maria sumiu. Se a gente colocar Maria 18 2100, Carlos, sei lá, 20 4000, a gente vai ver que aparece a Maria e o Carlos, beleza? Então essa é a nossa validação de dados inteligente, ela vai entender quando aparece ou quando some algum valor e automaticamente ficar atualizada. Se você já conhecia essa dica, comenta aí. E se tem algum outro assunto dentro do Excel que você quer ver aqui no canal, comenta também. Abraço e até o próximo vídeo.